Vamos ver como dividir uma tabela. Aqui nós temos uma tabela, esses dados eu exportei do banco de dados Northwind do Access para o Word. Aqui eu tenho uma tabela com vários e vários produtos, todos os produtos existentes na nossa tabela lá do Northwind. E aqui eu tenho os produtos divididos por categoria. Então, categoria está na primeira coluna, o nome do produto na segunda, aí temos o custo padrão e o preço da lista. O recurso de dividir a tabela, normalmente as pessoas fazem isso. Eles selecionam a tabela, dá um Ctrl C, vai um pouquinho mais abaixo, Ctrl V na tabela e começa a fazer com que todos os demais dados da tabela, delete, aí você pode excluir os dados e pode copiar a tabela novamente. Então, a partir desse bloco de categorias, bebidas, eu criei uma nova tabela a partir dela. E poderia fazer a mesma com cada uma das categorias. Então, se eu pegar aqui carne enlatada, depois cereais, depois condimentos, assim por diante, eu teria que fazer várias vezes o Ctrl+C, Ctrl+V. O Word 2007 tem um recurso onde você pode criar a partir de uma linha selecionada. Então, olha só, eu estou selecionando toda a linha e no menu Design, não, no menu Layout, eu tenho a opção chamada Dividir Tabela. Essa Dividir Tabela, ele vai dividir a tabela em duas. A linha selecionada será a nossa base. Então, quando eu clicar aqui, pronto, ele dividiu a tabela, exatamente mantendo já o layout todo e só a primeira linha que ficou na primeira tabela. Mas aí você pode copiar e colar e adicionar a linha a outra tabela. Quando eu selecionar cereal, clicar em dividir tabela, então a partir daquela linha selecionada é justamente onde ele vai aplicar a divisão da tabela. Então, note que eu estou fazendo esse recurso em várias tabelas e aqui nós temos em si todas as tabelas já com toda a minha tabela, com cada um dos produtos divididos por uma nova tabela. Então é super simples de você aplicar este recurso e muito útil em casos de tabelas com vários e vários dados. Então, recurso de menu Layout, o ícone Dividir Tabela, você consegue dividir a tabela. E aí você pode até aplicar recursos de design diferenciado para cada uma das outras tabelas selecionadas, por exemplo, essa daqui. Vamos pegar essa outra tabela, podemos aplicar um outro formato, podemos pegar a primeira e assim por diante. O importante é que você tem todos os recursos disponíveis de tabela em cada uma desses blocos. E o botão de dividir a tabela é um foco onde você consegue dividir exatamente a tabela a partir daquela posição.